Alô, alô, uma boa noite para todos os internautas do Brasil e do exterior, desse grande amigo, o amigo dos amigos que vos fala, Josias, o amigo dos milhões e bilhões e trilhões de amigos desse planeta maravilhoso a qual Deus criou para todos nós podermos desfrutar dessas riquezas incalculáveis, né, companheiros, amigos? Meus amigos, eu estava, alguns dias anteriores, eu tinha feito um vídeo a respeito, pessoal, dos valores em relação aos filhos dos pobres trabalhadores. Os pobres assalariados têm dado grandes crescimentos à nação brasileira. Só que a maioria dos pobres trabalhadores ganham salário mínimo. No Brasil já há muitos anos, né, que o pobre trabalhador vem conservando as suas dignidades com esse salário mínimo. Só, pessoal, que o salário mínimo não foi criado com intenção de ver o pobre trabalhador que prospera, que dá progresso à nação, a ser próspero também na vida, porque o salário mínimo, se nós analisarmos direitinho, nós vamos encontrar uma resposta certa, que o salário mínimo não dá para a pessoa realizar o plano de um pai de família assalariado completo, porque o assalariado, ele não depende só do alimento, o alimento dá para comprar, mas um trabalhador que progride na nação, ele precisa realizar pelo menos um pouquinho a mais do que o alimento que ele às vezes gasta dentro do lar, que sem contar no alimento, no gás, no aluguel, tem pessoas que ganham salário mínimo que é obrigado a pagar aluguel, porque o salário que ele ganha, mínimo, não tem condições dele adquirir uma casa própria. Então ele é obrigatoriamente a viver de aluguel. E muitas vezes o salário mínimo não dá para fazer o comprimento que o trabalhador brasileiro assalariado está necessitado e tem granjeado com esse salário mínimo. Então, pessoal, eu penso assim, eu acho que o salário do trabalhador brasileiro, como uma dignidade vinda dos próprios parlamentares dentro de Brasília, seria no mínimo, pessoal, de R$ 1.800 a R$ 2.000, com o custo de vida no valor que está, porque para que o trabalhador assalariado ele pudesse pelo menos dar um mínimo lazer para os filhos dentro da família, a criança que precisa muitas vezes de um mínimo lazer, e um assalariado com R$ 1.100 e poucos não tem condições de poder dar essa alegria para um filho. Então eu penso assim, eu acho que o salário mínimo deveria ser de R$ 1.800 a R$ 2.000, com o custo de vida caminhando na forma que está, e não o custo de vida disparando mais do que o salário mínimo que o trabalhador que progride a nação esteja ganhando, porque senão fica um significado, um salário de escravidão. Por quê? Porque a pessoa recebe o salário mínimo, mas ele é obrigado a pagar aumento de gás, aumento de tudo. As coisas dispararam nessa época de pandemia, pessoal. Ninguém respeitou os nossos parlamentares, os nossos governantes ficaram desconsiderados diante desses representantes em parte de vendas dentro do nosso país. Ninguém obedeceu às leis governamentais. As coisas aumentaram demais, pacote de arroz de R$ 20, poxa.
Como que um assalariado ganhando 1.100 e poucos reais ou até 1.200 vai conseguir pagar tanto aumento desse aí, pessoal? Os próprios americanos têm pena de nós dentro do Brasil, porque os nossos parlamentares não estão conseguindo botar ordem nesses exploradores contra o direito da lei. Eles estão pulando, manipulando a lei, não estão respeitando mais parlamentares nenhum mais dentro do Congresso. Todo mundo estão aumentando seus preços sem respeitar os governantes. Poxa, e o assalariado é obrigatório a viver de um salário mínimo, dando progresso à nação com um salário mínimo e com tudo aumentando em cima do trabalhador. Entendeu, pessoal? Então a opinião do amigo dos amigos é essa aí. Eu acho que os exploradores precisam respeitar as divisas dos governantes, precisam respeitar as divisas dos parlamentares brasileiros para que o Brasil possa ser ordem e progresso, para que o Brasil possa caminhar no rumo certo, porque o rumo que nós estamos caminhando está muito errado, pessoal. Infelizmente, não estão respeitando as divisas dos parlamentares, nem dentro de Brasília, nem dentro dos estados e nem dentro dos municípios. Estão desrespeitando as leis governamentais, aumentando tudo, e não existe fiscal federal. Não está existindo fiscal federal, brasileiros, para botar ordem dentro do país. O país ficou sendo entregue na mão dos exploradores. Ninguém quer respeitar mais as divisas governamentais. Cada estado, cada município, as coisas aumentaram demais, não respeitaram o salário mínimo, não respeitaram o direito do governo, dos governantes. Então, pessoal, está na hora de haver uma ordem, uma organização, um respeito na mão dos magistrados que representam os direitos do Brasil, porque o Brasil precisa ser ordem e progresso e não ficar do jeito que está aí. Aproveitaram o motivo da pandemia e estão botando as coisas tudo mais caro, ultrapassando o respeito contra os governantes. Não querem respeitar o governo federal, não querem respeitar os senadores, os governadores, não querem respeitar os desembargadores, os ministros, os prefeitos, os vereadores, os exploradores estão passando por cima das divisas das leis toda nacional. Entendeu, pessoal? Então precisa haver fiscalização federal para botar ordem no nosso país, porque estão desvalorizando os direitos das divisas das leis. Entendeu? Senhores presidentes de advocacias federal do Brasil, senhores ministros, governadores, parlamentares que estão ao lado do governo, vamos colocar fiscais federais para haver respeito dentro da nação, pessoal, para que a nossa nação possa ser verdadeiramente ordem e progresso. E eu agradeço a atenção dos milhões ou bilhões de internautas que estão ouvindo e que possa meditar nessas palavras de um bom trabalhador humilde, popular e brasileiro. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Uma boa noite para todos.